Boa tarde, minhas amadas irmãs. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas que todas estejam bem. Espero que todas estejam bem na presença de Deus. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando. Para todos nós, minhas amadas irmãs, espero que todos tenham tido uma semana abençoada e venham ter também um final de semana abençoado na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, para cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. É a palavra de Deus, aleluia, que tem que prevalecer nas nossas vidas, dentro da nossa casa, onde você estiver, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que esteja na presença do Espírito Santo. Não adianta querer estar se Deus não estiver com você. Não adianta de nada. Você só quer estar aonde esteja na presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos. Marcos 10 e o verso 20, que diz assim: Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Que fala do jovem que era rico, né? Desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá ao pobre, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contraído com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse ao seu discípulo que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tomando a falar, disse-lhe: Filho, que é difícil para os que confiam na riqueza, entrará no reino de Deus. Mas fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim, ou do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já deste tempo, em casas, irmão, irmã, irmão e mãe, filho, campo, perseguições dos séculos, e o futuro, e a vida eterna. Porém, todos os primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiro. Aleluia. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, fala para mim e para você, que do jovem rico, que acho que esse versículo é muito conhecido para todo aquele que lê a palavra, né? Conhece esse versículo da palavra de Deus, do aquele que era rico, e foi perguntar a Jesus o que tinha que fazer para receber, para chegar no reino dos céus. E Jesus disse, aí falou o que ele tinha que fazer, né? Ele disse: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Não matar, não roubar, não se prostituir, fazer os 10 mandamentos que Deus falou. E ele disse: mas falta uma coisa. Vende tudo o que tu tem e dá aos pobres e me segue. E aí a palavra diz que ele não gostou, porque ele tinha muitas propriedades. Aleluia. E hoje em dia quem tem não quer dar a ninguém. Aleluia. Só quer para si. E Jesus disse que muito dificilmente
entrará um rico no reino dos céus. Porque muitos amam a sua riqueza, amam o que possui. E nós, o ser humano na face da terra, minhas amadas irmãs, quando nós estamos aqui, não é para amar o que nós temos, mas sim para amar primeiramente a Deus. E tudo que você tem que venha ter é para ajudar aquele que precisa. Dividir, eu digo que a matemática de Deus não é 1 mais 1, é dividir. 1, dividir para 2. Aleluia. Porque essa é a matemática de Deus, de Jesus Cristo. Muitos que acham que Jesus é ver como a gente vê. Mas nós somos seres humanos, somos falhos. Jesus não, Jesus ele é santo. Ele é soberano. Ele vê o nosso coração. Se Deus dá, é para dividir com quem não tem. Eu acredito que Deus não disse isso para ele pegar tudo que tem e dar. Mas muitas vezes Deus fez isso para testar a fé. Porque muitos que têm não quer dar a ninguém, só quer para si. O que eu tenho é meu, é meu, é meu, eu tenho é meu, é meu. E olhando bem para aleluia, se você ler a palavra de Deus, aleluia, nós não temos nada. Porque nem a nossa vida pertence a mim nem a você, mas pertence a Jesus Cristo, porque Ele é o dono da vida. Foi Ele que deu, e na hora que Ele quer tirar, Ele tira, porque nada nos pertence. Eu acredito que tudo que nós temos é para cuidar, para zelar, para dar aquele que está precisando, você tirar um pouquinho e dar a quem não tem. Essa é a matemática de Deus. Não você ter tudo só para você. Não, é meu, esquecendo do próximo. E aqui Deus falou com esse jovem rico. Se tu quer se salvar, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. Louvado seja Deus. E ele não entendeu esta palavra. Porque eu digo que Deus não quer que eu tenha tudo que eu tenho e dê. Eu vou ficar sem nada, aí eu que vou pedir. E Deus não me quer pedindo, Deus me quer eu ajudando a quem precisa. E ele não entendeu a palavra. E muitos hoje também não entendem a palavra. Acha que quando dessa palavra quer que tudo que tenha venha dar. Não, Deus quer que divida. Se tem alguém, você sabe que está precisando de necessidade, se você pode dar, ajudar, ajude. Ajude. Porque essa também é a obra de Deus. É a obra de Deus. Porque eu digo muito por mim, minhas amadas irmãs. O pouquinho que eu fizer aqui nessa terra venha ser para o reino de Deus. Eu não faço para mim me mostrar, eu não faço para ninguém saber. Abaixa o que eu fizer, Deus saber. Porque quem tem que saber o que eu faço é Ele, não é ninguém. Mas muitos querem fazer ali para mostrar A e a B e a C. Eu não quero receber aplauso de ninguém. O que eu quero receber só vem do meu Deus, do meu Jesus. Porque só Ele tem o poder de me dar o que eu preciso. Só Ele tem o poder de me dar o que eu quero. E só Ele sabe o que eu preciso. Louvado seja Deus. E este jovem tinha muitas propriedades, muitas riquezas. E Deus disse, vende tudo o que tu tem e divide com os pobres, dá aos pobres. E me segue. E esse rapaz ali, ele ficou muito triste, com o coração triste, porque Deus mandou lhe dar o que ele tinha. E hoje ninguém quer dar o que tem. Esta é a verdade. Ninguém quer dar o que tem. Mas Deus não quer que o que você tem vá dar, porque se você der, você vai pedir. Mas se você sabe que tem alguém ali precisando, você dê, ajude. O pouquinho que for, mas seja ali de coração, seja ali para a obra de Deus, que Deus, tudo que você fizer, Deus está vendo e Deus sabe. Como diz a palavra, que até um copo d'água que você dá a uma pessoa que está com sede, você vai receber o seu galardão no céu. Este jovem, ele não ficou feliz com o que Jesus disse a ele. Como hoje muitos não ficam, porque as pessoas só querem receber, só querem receber para si. Mas na hora de dividir, ninguém gosta, ninguém aceita. Louvado seja Deus. Estamos aqui, minhas amadas irmãs, é para ajudar quem precisa. É para ajudar, seja com um aperto de mão, com um abraço, dizer Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Porque essa é a obra de Deus. A obra só não é dentro da igreja, não. A obra é fora também. Precisa muito mais do que dentro da igreja.
A obra é fora da igreja, que tem muitos ali sedentos, precisando ouvir a palavra de Deus. Precisando ouvir a palavra de Deus. E cabe a mim e a você falar de Jesus para cada pessoa que Jesus quer que você fale. Porque essa é a vontade de Deus na minha e na tua vida. Esse jovem aqui ficou triste, porque achava que Deus tinha dito, porque Deus disse, vendo o que tu tem, me segue. Vai ganhar 100 vezes mais nesse século que na terra e no céu. E ele não entendeu. Ele achava que ia vender e ia ficar sem nada. Mas porque muitos, minhas amadas irmãs, não conhecem Jesus. Quando a pessoa não conhece Jesus, não entende nada da palavra. Essa é a pura verdade. Mas quando você conhece a palavra, você sabe quem é Deus na sua vida, aleluia, tudo fica de acordo com a vontade do Senhor na tua vida. E continua aqui falando. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para ele, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós todos deixamos e te seguimos. Jesus respondeu, disse-lhe, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto neste tempo, em casa, irmão, irmã, mãe, filho, campo, com perseguições e nos séculos futuro e vida eterna. Porque muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Aleluia. Porque esta é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. A verdade, né? Aqueles que se acham que primeiro vai ser o derradeiro e aqueles que acham que o derradeiro vai ser o primeiro. Porque é assim que é a palavra de Deus. Nós temos que ter no nosso coração, se chama humildade. A palavra é dele, a obra é dele. Nada nós somos. O que nós somos porque ele permite. Levantamos porque ele permite. Então, o que nós dependemos é do que? Da misericórdia de Deus na nossa vida todos os dias. Pelo ar que nós respiramos, pela misericórdia de Deus. Que Deus nos dê cada dia mais um coração manso e humilde semelhante dele. Para que quem faz a obra e quem comanda tudo na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique ao seu coração e bota ela em prática. Louvado seja Deus. Eu não sei quem vai ouvir, mas Deus sabe quem precisa ouvir esta palavra. E tudo venha ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém.